O sucesso de você ter no controle de praga é você conhecer cada praga específica. Se você conhecer as pragas, características dela específica, vai ficar muito mais fácil você pegar. Olá, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito da importância de você conhecer as pragas. Porque muitas das vezes você, como produtor rural, só vai querer conhecer de determinada praga para se identificar o que quer utilizá-lo para combater essa praga. Isso é um método muito errado. Quando chega a essa situação, provavelmente, muitas das vezes, você já fez lá 1, 2, até 3 aplicações e não conseguiu aí atingindo aí seus objetivos, tá? Então, por que é importante você conhecer essas pragas? Que a partir do momento que você conhecer a praga, você tem como adotar medidas desde o princípio. Desde o princípio, para não deixar chegar em situações complicadas. Cada praga apresenta sua característica específica. Por isso que é importante você estar conhecendo todas as pragas que têm possibilidade de estar atacando a sua lavoura. O que você tem de conhecer dessas pragas? Você tem de conhecer dessas pragas, principalmente, seu ciclo de vida, seu comportamento, como ela se alimenta, certo? Qual o melhor horário do dia que ela está se alimentando, certo? A partir de você conhecer todos os costumes de cada praga específica, vai ficar muito mais fácil você adotar medidas de controle. Como, por exemplo, você pegar a lagarta falsa medideira. Quando você tem excesso de luminosidade, o sol estiver muito quente, dificilmente ela vai estar na superfície da folha. Ela fica nas partes, no terço da planta. Essa praga tende a descer, ela desce e fica por baixo da folha, causando ali o que nós chamamos ali de efeito guarda-chuva. Quando está nessa situação, nesse período, nesse horário, dificilmente você vai conseguir ali adotar medida de controle. Não tem como, certo? Então, por isso que é importante. Quando chega à noite, essa praga tende a deslocar-se em busca de alimento. Aí ela vai o quê? Para a parte superior da folha. Aí vai ficar muito mais fácil você estar atingindo aí seu controle. Tem outros detalhes também que nós não devemos esquecer da importância aí de estar conhecendo as pragas, principalmente o seu ciclo de vida, tá? Você adotar medida para uma determinada praga, você tem que conhecer seu ciclo de vida e seu comportamento. Se essa praga é mais fácil você pegar e efetuar um controle dela na fase inicial, que é a fase uva, certo? Isso aí é muito mais fácil. Então, se você conhecer as características, como ele apresenta, você tem como identificar. Você conhecer a fase de ninfa dessa praga, a fase intermediária, que essa fase intermediária é que traz mais danos econômicos para o produtor, mais prejuízos para o produtor em si, a fase intermediária, certo? E é muito importante conhecer essa praga na fase adulta também, certo? Porque a maneira mais fácil de você pegar e fazer um monitoramento e descobrir o nível populacional de determinada praga em um determinado habitat, que é o local onde ela se encontra, seria você, por exemplo, utilizando armadilha, principalmente para fazer captura de adultos. Então, através de armadilha, você consegue aí estar fazendo a captura de determinados adultos. Por isso que você tem que conhecer de cada praga como ela se apresenta, como ela se manifesta na fase ovo, na fase ninfa, na fase jovem, que é a fase intermediária, e na fase adulta. Então, se ela apresentar na fase adulta a forma de borboleta, você tem como estar fazendo aí uma captura em determinadas armadilhas, aí você tem como calcular ali o nível populacional daquela praga naquele local. Se ela apresentar, muitos apresentam na fase adulta em forma de besouro, certo? Também ele tem facilidade de voar, tem como você pegar e estar montando armadilha para fazer captura. Tem determinadas pragas que você tem como você fazer o controle da quantidade utilizando aí o processo aí da batida de pano, tá? Então, utilizando determinadas ferramentas, que são ferramentas simples, você tem como estar fazendo aí um levantamento. A partir do momento que você fizer o levantamento, vai ficar muito mais fácil você fazer aí, adotar aí medidas aí de controle, certo? Nós não podemos esquecer, pessoal, principalmente a partir tudo começa de você conhecer a praga. Por exemplo, eu quero plantar uma determinada área e lá eu preciso de fazer a correção do solo, adotar medidas de correção de solo, que eu verifiquei que o pH está baixo, então vou ter de adicionar calcário, gesso, certo? Então, se eu conhecer o local
e já tiver em mente aquilo que eu quero plantar e quais são as possíveis pragas que tem possibilidade de estar atacando aquela lavoura, por exemplo, se que aquela área tiver um histórico de uma manifestação aí de PCV de castanho ou de nematóide, e eu tenho de efetuar ali a correção daquele solo, o que eu devo fazer? Primeiro, eu tenho que conhecer as características e como se manifesta esse PCV de castanho. Então, esse PCV de castanho ele apresenta um aparelho sugador que tende-se a grudar aí na raiz da planta, certo? Sugando a seiva elaborada, sugando todos os macronutrientes. E o nematóide também ele apresenta aí o processo aí de sucção aí da seiva e dos macronutrientes da planta através da raiz. Então, a partir do momento que eu conhecer essas características dessas duas determinadas pragas, tem como adotar medida. Por exemplo, se eu já vou pegar e utilizar o calcário e o gesso, eu pego e utilizo ali uns 300 kg por hectare de enxofre granulado. Tá? Então, hoje já tem enxofre granulado, 40% no mercado, você utiliza ali 300 kg por hectare de enxofre granulado com mais uns 200 kg por hectare de silício. Essas duas substâncias, que é o enxofre e o silício, são substâncias altamente repelentes aí às pragas de solo. Tá? Então, essas pragas de solo tendem a ser deslocadas daquela área ou se não descer, ficar em local mais profundo. Por exemplo, o PCV de castanho ele desce até 1,5 m para buscar sobrevivência. Então, ele não vai ficar na superfície para tá se alimentando e competindo com você naquilo que você plantar. Tá? Então, é um processo aí de medidas que deve ser adotado desde do preparo do solo. Por isso que é muito importante, quando você vai efetuar determinado preparo de solo, primeiro você tem que ter em mente aquilo que você vai plantar e quais as possíveis pragas que pode estar atacando ali. Tá? Aí a partir desse momento que você já preparou o solo, você já identificou aquilo que você queira plantar, então, e já sabe, já fez um levantamento da área, já sabe as possíveis pragas, conhece as características dessas pragas que podem vir atacar, eu posso estar preparando ali um tratamento de semente específico, tá? Para aquela determinada praga. Por quê? Se eu for fazer o tratamento de semente aleatório, eu vou ter um custo elevado, tá? E o custo elevado vai me trazer o quê? Prejuízo. Que aí eu vou estar adicionando na semente produto ali que para determinada praga, sendo que nem aquela praga ali tem histórico de infestação, ou seja, tem possibilidade ali de estar no local. Então, o tratamento de semente também, você ter sucesso no tratamento de semente, você tem que conhecer as possíveis pragas que tem possibilidade de atacar e suas características. Aí você vai utilizar somente aquilo que é necessário. Aí você automaticamente está reduzindo ali o seu custo operacional, aumentando ali sua margem de lucro. Você diminui o custo porque você vai usar só o necessário. Com isso você está aumentando sua margem de lucro. Após efetuar ali o tratamento de semente, você deve, e a planta ocorrer a germinação, você deve efetuar ali, continuar com o trabalho de monitoramento. O que vem a ser esse trabalho de monitoramento? Esse trabalho de monitoramento é um trabalho de monitoramento diário. Tá? Para você fazer esse monitoramento, você já tem que ter um levantamento das possíveis pragas que pode estar atacando ali. Com isso, você pode instalar a armadilha. A partir do momento que você tem o levantamento, você pode instalar a armadilha, tentar fazer a captura de determinadas pragas para você saber o índice populacional dela naquele ecossistema. Se você verificar através da armadilha que o índice populacional dela está aumentando, você já tem que tomar medidas preventivas já de imediato. Isso é só possível você fazer se você conhecer o que é a praga que tem possibilidade de atacar a sua lavoura. Porque tem determinadas pragas que muitas das vezes você chega na lavoura e vê elas lá. Por exemplo, nós temos aí uma praga aí que é um problema sério, que se você não tiver conhecimento como ela se manifesta, o que ela faz, quando você chegar e identificar danos causados ou prejuízos causados por essa praga, você simplesmente já perdeu aí no mínimo 60% da sua lavoura. Como exemplo, nós temos aí a cigarrinha. A cigarrinha, você chegou numa determinada lavoura de milho, que está aí com 15 dias germinado, você simplesmente vai identificar, vai ver a cigarrinha lá no milho. Tá? Mas você não vai conseguir enxergar nenhum dano causado ali por essa cigarrinha. Certo? Quando começar a se manifestar, provavelmente você já vai ter um grande prejuízo. Por isso que é importante você conhecer de cada praga que tem possibilidade de atacar a sua lavoura,
você conhecer seu hábito alimentar, o comportamento dela, se ela é uma praga que apresenta mais comportamento, se é durante o dia, se é à noite, o seu hábito alimentar também é importante. Como exemplo que eu acabei de falar, sobre a cigarrinha. Se essa praga ela tem uma grande facilidade em transmitir fungo e bactéria, se ela é uma praga que tem uma grande facilidade em transmitir vírus, tá? Por exemplo, a cigarrinha ela transmite com facilidade vírus, tá? A mosca branca transmite vírus também. Você pegar e chegar na lavoura, tiver revoada de cigarrinho, revoada de mosca branca, provavelmente você não vai enxergar ali nenhum dano econômico causado, nenhum prejuízo causado ali no momento. Mas tem que estar atento, que você tem que conhecer essa característica dessa praga, o que ela é possível transmitir, que se você conhecer isso aí, você já vai fazer um trabalho preventivo ali no momento para baixar o nível populacional dessa praga. Porque senão você não pode esperar até ter resultado aí em termos de prejuízo aí na sua lavoura. Um detalhe muito importante também é você estar acompanhando a lavoura desde o início do preparo do solo até o final aí do final do ciclo. Tem muitas pragas que elas se manifestam mais no final do ciclo da lavoura. Tá? Por isso que você tem que fazer esse monitoramento até o final do ciclo. Se você quiser ter uma produtividade de qualidade, você não pode esquecer também do final de ciclo. Tá? Esse monitoramento deve ser feito até o final do ciclo, porque tem determinadas pragas que elas se manifestam no final do ciclo. Então, isso aí é muito importante, você tá verificando quais são as pragas que têm possibilidade de atacar aquilo que você está plantando no final do ciclo. Agora, em questão de época de plantio, nós estamos num país, que esse país é um país que tem condições de produzir o ano inteiro. Tá? Então, você tem uma questão muito importante que você tem que estar saliente. Quando você planta no período correto, na época de plantio correta, determinada cultura, automaticamente são vários produtores rurais plantando ao mesmo tempo. Com isso, você vai ter aí uma facilidade maior em estar controlando determinadas pragas, porque ocorre uma distribuição dessas pragas, tá? Então, com isso, você efetuando o manejo integrado, desde o princípio você vai ter mais facilidade em ocorrer ali, em efetuar o controle. Quando você está numa entre-safra, e você vai trabalhar com culturas irrigadas, você já tem que ter um comportamento totalmente diferenciado. Primeiro, você tem que adotar a medida como você esteja sozinho. Fala assim, não, na minha área aqui, eu não tenho vizinho nenhum plantando nessa época, então você está sozinho. Então, isso significa dizer que você já tem que estar pensando aí num controle mais diferenciado, adotando áreas de refúgio para determinadas pragas, fazendo um trabalho ali de ter do princípio totalmente diferenciado. Porque as pragas, elas têm de se deslocar aonde se encontra o quê? Uma maior demanda de alimento. Porque ela é que compete com o homem em relação ao alimento. Então, a praga, nada na realidade, quanto mais alimento ela tiver, mais ela vai se proliferar e mais ela vai se multiplicar. Certo? Então, você tem que pensar muito bem sobre isso aí. Quando você está plantando na entre-safra, você tem que pensar na oferta de alimento que você está fornecendo. Tem como você plantar na entre-safra? Tem. E como deva plantar, porque se você plantar na entre-safra, provavelmente você vai pegar um preço melhor e com isso você vai ter maior margem de lucro. Você tem maior margem de lucro, mais possibilidade de se manter no mercado. Certo? A única coisa que você tem que fazer é um trabalho preventivo, utilizando todas as técnicas, todos os meios de controle de praga, conhecendo todas as possíveis pragas para atacar naquele período da entre-safra, tá? E fazer ali um trabalho preventivo rigoroso. Se você fazer um trabalho preventivo rigoroso, provavelmente você não vai ter problema aí até o final no ciclo da cultura. Um detalhe importante que nós não podemos esquecer, que a gente mesmo procurando conhecer todas as pragas, você tem que adotar medidas, principalmente medidas no período da colheita. Para você adotar essas medidas, você tem que estar conhecendo a praga possível de se instalar naquela cultura que você está colhendo. Um exemplo, se eu tenho um plantio, uma lavoura de café, e vou estar efetuando a colheita de café, eu tive, durante esse período aí ciclo aí da cultura, dessa produção, na florada, na formação de chumbim,
comecei a ter problemas aí, por exemplo, aí com a broca do café. Então, o que eu devo fazer no momento da colheita? Mesmo que eu utilizar máquinas para efetuar essa colheita do café, eu devo adotar medidas preventivas. Por quê? É muito importante eu conhecer, por exemplo, todas as características sobre a broca, como ela se habita, como ela se mantém no habitat dela, como ela se alimenta, tá? Então, se eu conhecer as características dela, fica mais fácil me controlar ela, tá? Uma das características principais desse inseto é que ele tende a se manter dentro dos resíduos de colheita. Quando você vai efetuar a colheita com máquina, muitas das vezes, por mais que ocorra a regulagem da máquina, determinados locais do café não ocorre a apanha dos grãos, vai ficar sobra. Essa sobra, muitas das vezes, se nós deixarmos ela no pé, ela vai trazer um grande prejuízo. Por quê? Ela vai se manter ali determinados fungos e bactérias, ela vai se manter ali como hospedeira ali da broca do café, certo? E ao mesmo tempo que está ocorrendo no pé, está ocorrendo no chão, tá? Então, o chão também é muito importante você fazer uma limpeza pós-colheita. Por que você vai fazer essa limpeza? Porque você conhece sobre o inseto que vai te trazer problema. Se você não conhecer esse inseto, você simplesmente ia largar, tá? Por isso que é importante você estar conhecendo todas as pragas, características, habitat, como ela se manifesta, para você controlar, tá? Isso aí é muito importante, isso aí. Se você pegar e não conhecer, você não tem como adotar medidas, tá? Que hoje, o importante hoje são o quê? Adotar medidas. Isso aí não é só para a broca do café, para o acro vermelho, o acro rajado, também pela mesma coisa. Tá? Como que eu adoto medida, por exemplo, para o acro vermelho, o acro rajado? Elas são determinadas pragas que ela depende de quê? De clima seco, muita poeira, excesso de poeira, certo? Então, é evitar excesso de poeira na lavoura, certo? Se o clima está muito seco, então tem como estar adotando medidas ali preventivas. Então, são várias medidas que eu posso estar adotando preventiva ali, porque eu conheço a característica da praga, tá? Porque todas as pragas, ela só vai se proliferar, ela só vai se desenvolver se ela tiver o habitat que seja favorável ao seu ciclo de vida. Se não tiver o habitat que seja favorável ao seu ciclo de vida, dificilmente ela vai proliferar e vai se multiplicar. Após nós pegarmos e usar todos os conhecimentos que nós temos sobre praga, nós não podemos esquecer que uma das técnicas muito eficientes para o controle de praga, principalmente quando você está trabalhando com cultura de ciclo curto, em áreas irrigadas ou área de sequeiro, procurar sempre trabalhar com a rotação de cultura e identificando cultura que tem possibilidade de estar diminuindo o índice populacional de determinadas pragas, ou seja, cultura que seja resistente a determinadas pragas. Por exemplo, se eu for plantar um milho, eu vou procurar um milho que seja resistente a determinadas pragas, certo? Após a colheita do milho, eu devo plantar outra cultura. Eu planto aí soja, planto feijão, vai efetuando ali a rotação de cultura, porque em cima dessa rotação de cultura você não vai estar deixando ali as pragas se multiplicar, você sempre está mudando ali o hábito alimentar de determinadas pragas. Com isso, tem praga que ela é específica da cultura do milho. Se você plantou soja, essa praga tende a deslocar. E observar sempre ao redor, após você efetuar plantio, eliminar todas as plantas tiguera, porque essas plantas tiguera ela vai te trazer um grande prejuízo, tá? Então, tem determinadas pragas que gostam muito de ficar como hospedeiro nas plantas tiguera. Então, é de extrema importância você estar sempre atento a esses detalhes. O sucesso de você ter no controle de praga é você conhecer cada praga específica. Se você conhecer as pragas, a característica dela específica, vai ficar muito mais fácil você pegar e adotar medidas que vai reduzir custo e vai aumentar a sua margem de lucro. Não deixa para a última hora, que quando deixa para a última hora, você provavelmente vai ficar desesperado, que já aplicou ali 2, 3 aplicações, não resolveu o problema. Você vai ter perca em termos financeiros, tá? E vai ter de utilizar ali produtos agrotóxicos agressivos, que automaticamente ele vai reduzir também a população de inimigos naturais. Aí no próximo plantio que você for fazer naquela área, você vai continuar carregando ali o problema.
Porque se eu reduzir inimigos naturais, qualquer outra cultura que eu for fazer rotação de cultura e plantar novamente, eu vou ter problema com determinadas pragas, porque houve uma redução de inimigos naturais. Então tem que procurar sempre estar preservando os inimigos naturais. Por isso que é de grande importância você conhecer como que a praga apresenta, a coloração dela, identificar cada uma, certo? Saber diferenciar a praga dos inimigos naturais, são os insetos, certo? Porque senão você pega e chega lá na lavoura lá e vai olhar lá e falar assim, não, a minha lavoura está sempre atacado de inseto. Está atacado de inseto. Aí um técnico, uma outra pessoa que tem maior conhecimento, chega lá e vê, não, é joaninha, certo? É tesourinha. Certo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Porque muitas das vezes você com produto rural chega até a sua lavoura e verifica lá um determinado inseto lá e já pensa assim, não, vou ter que pegar e entrar com a aplicação hoje, agora. Certo? As coisas não é bem assim. Procura conhecer bem o inseto, procura conhecer se ele é um inseto praga ou se ele é um inseto benéfico. Porque às vezes você chega até a lavoura, vê vários insetos lá, mas você enxergou lá, foi só inseto benéfico. Tá? Então tem que ter muito cuidado em aprender a diferenciar um do outro. Saber o que é realmente praga e o que realmente é benéfico para a sua lavoura. Então, antes de terminar o vídeo, eu vou estar fazendo um convite para você. Eu vou estar efetuando uma live no dia 14, às 19h53, o qual vou estar relatando normas e técnicas de manejo para controlar determinadas pragas específicas. E hoje essas pragas estão sendo grandes problemas aí para a maioria dos produtores rurais. Aqui na minha região, vários produtores já estão adotando essas medidas e com isso não está tendo mais prejuízo nas suas lavouras. Por isso que é muito importante você estar atento a isso aí. São coisas simples que você pode estar mudando no seu procedimento diário, certo? Que vai te ajudar muito em termos de custo operacional, em termos de gerar mais lucro para você como produtor rural. Para você assistir a live, é só você clicar no link que está aqui em cima e se cadastrar. Então é isso. Se esse vídeo te ajudou, manda para alguém que você conhece. Se ficou alguma dúvida, é só efetuar o comentário que nós estamos aí para tirar todas as dúvidas possíveis. Beleza? Muito obrigado.